Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Muito obrigado ao SAP pela oportunidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre inovações possíveis para empresas em crescimento, né? Como é que a gente tem que olhar além da tecnologia, né? Então, sejam todos bem-vindos a essa inovação, né? Como é que a gente vai olhar, de repente, ferramentas, abordagens, que a gente olhe um pouco além da tecnologia para que, de fato, traga impulsionamento e resultado para a organização de vocês. Meu nome é Eduardo Freire, eu sou sócio e CEO da FWK. A FWK basicamente trabalha fazendo desenho de inovação para empresas de mentes jovens, ou seja, pode ser grandes, pode ser pequenas empresas, etc. Né? Eu trabalho basicamente há 18 anos com isso, então dou aulas em alguns lugares, estou fazendo uma certificação da Stanford, então trabalho basicamente fazendo esse processo de levar inovação para as empresas olhando além da tecnologia. E aqui alguns clientes que a gente já fez algum trabalho, etc. E qual a jornada que eu preparei para vocês? Né? Primeiro ponto, dar um contexto para vocês. Depois falar um pouco sobre inovações tecnológicas. Né? E aí a gente perpassar por essa questão do mindset. Né? Como é que a gente consegue olhar isso de forma diferente, né? E o que a gente tem que mudar essa nossa mentalidade. Depois falar um pouco sobre essa inovação, né? E de fato depois trazer algumas dicas para vocês começarem a colocar isso em prática. Né? Para começar, eu vou utilizar a questão do Peter Thiel aqui. Peter Thiel é um investidor, né? Ele foi o primeiro investidor do Facebook, ele foi sócio lá do PayPal, e ele fala o seguinte, né? Para a gente precisa ter um olhar diferente ou do contra, né? Para que de fato a gente não se deixe olhar para o comum. Às vezes está acontecendo uma coisa, está todo mundo preocupado com aquilo, e aí se a gente vai olhar outra coisa e olhar aquilo de repente como uma oportunidade, né? A gente de fato pode encontrar boas oportunidades. Então, fica a primeira provocação aqui, que a gente vai falar um pouco com isso sobre na nossa palestra aqui. Primeiro, o contexto, né? O que a gente tem visto sobre isso? O que é essa questão do contexto, né? Por exemplo, pessoal, tem dados hoje que na base de clientes que já utilizavam-se redes sociais na Índia, teve um incremento do uso de 87%. Quando a gente traz isso para o Brasil, né, teve 76%, ou seja, as pessoas começaram a, de fato, né, nos últimos tempos, a utilizarem-se mais de tecnologia no seu dia a dia, né? Isso de forma mais intensa, fora o crescimento de novos entrantes, né? E o que a gente tem visto isso olhando esses dados, né? Quando a gente fala em casa, hoje 57% dos consumidores, eles dizem que tem que utilizar tecnologia em casa para melhorar, né, a expectativa, a experiência dele de vida, né? E aí a gente tem um desafio de logística, mas ao mesmo tempo, né, quando a gente olha 92% de aumento, né, de faturamento e adaptação de novos negócios por conta do delivery, né? Isso a gente vê que tem um dado relevante aí. E aí a gente olha que quando a gente trabalha modelos de parceria para isso, isso tem um incremento de mais 40% de novas receitas nos negócios, né? Ou seja, a gente juntar às vezes pequenos parceiros para de repente entregar grandes oportunidades para os clientes, né? E aí a gente trabalha num segundo pilar agora, que é a tecnologia, né? Como é que a gente tem visto essa questão da inovação tecnológica? E aí, por exemplo, recentemente foi aprovado essa questão do uso, né, dos drones, né, para as entregas, etc. Mas será se isso é bacana? Ou será se isso é so cool? Será se a gente está utilizando isso somente na perspectiva de olhar uma experiência de uso tecnológico, né? Mas de fato está aí. Né? A própria utilização de lojas autônomas, né? Dentro de condomínios, por exemplo, né? Os pequenos supermercados e algumas até fechadas, ou seja, você coloca uma estrutura que de fato não tem ninguém, né? O ressuprimento ali é todo feito numa cadeia logística, né? E de fato eu vou ali e me sirvo e compro isso de forma autônoma, né? E outra questão até da utilização dos próprios robôs para servir, às vezes, alimentos, bebidas, café e sorvetes, etc. Né? Então, isso hoje já está no nosso dia a dia, ou pelo menos já está mais de forma natural. Aí vem a questão, pessoal, quando a gente está falando de mindset, né? O que a gente tem que refletir? E eu tenho que dizer uma verdade para vocês, né? Desculpa, mas isso não quer dizer muita coisa. Eu estou usando tecnologia, etc. Mas o que é que ainda alguma coisa não está bem resolvida, né? Onde é que estão as pessoas, pessoal?
Onde é que está a interação entre essas pessoas, né? Porque no final do dia a gente está essa interação homem-máquina, será se de fato está evoluindo, né? E aí o que a gente percebe? Dados da própria SAP, né, do SAP Qualtrics. Eles dizem que tem um gap entre o que o mercado tem e o que o cliente tem de expectativa de US$ 1 trilhão. Ou seja, o valuation da Apple aqui que saiu recentemente de 2,4 trilhões, né, existe quase meio Apple aí de oportunidades, né, e desse gap aqui entre o que o cliente precisa e o que a gente pode ofertar. Então tem um mundo de oportunidades. E aí, obviamente, você pode começar aqui com possível mimimi pensando aqui, pô, mas Eduardo, eu não tenho um recurso, pô, o meu negócio foi muito impactado, o meu negócio particularmente foi impactado, a gente impactou em perda de receita nos últimos anos em 30%, e a gente vem agora numa vertente de recuperação, né? Porque a gente olhou essa oportunidade do mercado e, de fato, se a gente olhar que a gente não tem tamanho, que a gente não tem cultura, isso, ok, tá meio que todo mundo pode entender isso. Mas, de fato, pessoal, como é que a gente pode começar algo aos pouquinhos, né? Como é que a gente pode fazer pequenas mudanças para a gente se mover em relação à direção pretendida, né? E a gente tem um lema na FWK que é hard work menos mimimi é igual a resultado. Ou seja, se tiver um trabalho duro não é trabalho insano, ou seja, eu tenho que trabalhar de forma cadenciada, focada, com aquele objetivo, né? Também desapegada do modelo de repente olhar oportunidades e eu tirar um pouco do mimimi, né? Eu de fato vou conseguir trazer resultados, né? Isso a gente vem validando isso na prática. E outra questão que a gente traz aqui para que vocês olhem esse novo olhar, né? É que de fato a gente tem que permitir novos erros, pessoal, porque se a gente está permitindo novos erros, a gente está rodando um ciclo de inovação, né? A gente tem que ser o embaixador da cultura de cliente, né? O cliente tem que de fato ter o rei, né? O cliente é o protagonista desse cenário. Né? A gente tem que poder dar ideias dentro do contexto da nossa organização, né? E tem que prover isso para os nossos liderados, né? Para as pessoas que estão na nossa organização. A gente poder questionar uma autoridade, né? Com isso, obviamente, com todo o respeito dessa perspectiva, mas com uma segurança psicológica que aquilo não vai ser retaliado, né, para a equipe, né? E outra questão é resolver problemas rapidamente, né? Como é que a gente consegue fazer isso de forma mais ágil, né? E aí vem essa questão desse tema de inovação, né? Como é que a gente olha um olhar da inovação? Para a FWK, né, a gente pensa em inovação não necessariamente é inventar algo novo. A gente pensa como é que a gente entrega algo original e de repente uma experiência inusitada, né? E de fato traz novos resultados. E aí quando a gente tem pensado isso, né, vocês podem estar pensando e eu vou fazer vocês refletirem. Como é que eu transformo uma ideia em realidade? Né? Porque inovação, a gente vai ver um pouco de uma jornada de como é que surge uma inovação, né? Para me transformar uma ideia em realidade, eu basicamente vou trabalhar em 3 restrições aí, em 3 pilares, né? Tempo, eu tenho e preciso fazer, de repente eu não posso deixar para amanhã, né? Porque o mundo está nessa velocidade que de fato as coisas estão acontecendo, né? Nesse mundo VUCA. Segundo questão, recursos, né? O que é que a gente pode fazer com o que a gente tem, né? O que é que a gente pode fazer com o que a gente tem? E de repente tem um cenário de oportunidades aí, né? Com a próprio capital de terceiro aí com juro relativamente acessível, fica uma alternativa, né? E a questão da gente ter foco, né? De gerar resultado e desapegar ao mesmo tempo para tentar fazer essa evolução. O que a gente percebe, né? No mundo das startups, né, e no mundo da agilidade, tem um termo que é muito comum, que é o MVP, né, que a gente é um sigla que a gente utiliza para um mínimo produto viável, né, que é o quê? Se eu tenho um projeto ou um produto, eu tenho necessidade de clientes, como é que eu chego numa interseção mínima ali para me entregar alguma coisa? Porque às vezes, pessoal, a gente está muito acostumado a planejar muito as coisas e de repente o mercado, né, a gente perde aquele famoso time to market, né? Ou seja, de repente a gente lança um produto, uma solução, não é? Que a gente pensou muito, evoluiu muito e de fato veio algum corrente de fato colocou isso de forma mais rápida e colocou isso no processo de aprendizado, que é o que eu quero trazer a reflexão para vocês. Do outro lado, a gente precisa reconstruir isso. Se, por exemplo, eu desenvolvo uma cadeira, não é eu entregar para o meu cliente uma mesa, um pé da cadeira, né? Eu tenho que entregar uma cadeira que, de fato, minimamente o cliente consiga utilizar. Nem que se for a cadeira não for ainda condições normais de temperatura e pressão. E aí um exemplo que eu trouxe aqui para vocês bem legal é, por exemplo, só didático, né? Se a gente vai construir um carro, não é construir o carro em partes, né? Primeiro eu faço a roda, depois eu faço a longarina, etc, né?
mas de repente eu construir um carro com condições mínimas de uso, para que o meu cliente comece a utilizar e aí conforme a gente vá evoluindo esse produto, né, inclusive com perspectiva de receita, porque de fato o meu cliente já tá utilizando, né, e a gente vai nesse processo evolutivo, né, que a gente chama, por exemplo, da utilização da abordagem lá do Lean Startup, né, de eu desenvolver, né, medir e aprender isso e fazer isso de forma evolutiva, né. Como é que a gente tem visto isso? Basicamente em 3 pilares, né. Por exemplo, existem 3 abordagens aqui ou 3 perspectivas, existem mais, a gente pode colocar aqui para fins didáticos, né. Eu posso usar, por exemplo, o pensamento do design, né, para a gente trabalhar a nossa criatividade e a empatia em explorar o problema, né. Depois eu posso pensar na questão do Lean, né, que de fato não tem nada novo, né, vem lá do Toyotismo, para a gente construir a coisa certa, né. E no Agile, para a gente construir de forma certa, né. E quando a gente coloca isso num framework, né, num modelo de gestão, perpassa por essa questão de descoberta, né, do problema, até eu rodar um aprendizado sobre isso e, de fato, executar isso de forma interativa e incremental, como eu dei o exemplo lá no MVP, né? E outro fomento, né, que a gente vem utilizando muito, né, é o fomento do uso de gestão visual, né? Que aí a gente, no momento de home office, né, a gente de repente, com essa oportunidade do home office, a gente às vezes vai tirar os post-its da parede, né, e vai olhar para ferramentas de interação, né? Existem o David Sandberg, que é um pesquisador lá que ele usa há mais de 40 anos tese sobre isso no Vale do Silício, né? Ele tem toda uma tese, né, sobre a utilização e os benefícios da gestão visual, né, para transparência, para colaboração e para engajamento do time, né? E aí, nesse conceito, a gente trabalha esse pilar da inovação na gestão. E aí, para a gente ir finalizando aqui, de fato, eu tentar materializar dicas, né, do que é importante para vocês começarem, primeira questão é o seguinte, primeiro recado, lembre-se que o negócio, né, a gente tem que olhar o impacto do nosso negócio na sociedade, porque isso ajuda a engajar os times que a gente está trabalhando na nossa organização, bem como o nosso cliente, né? E aí isso trabalhando outros valores em torno disso, a própria empatia, né? Vai além do poder de se colocar no lugar do outro, vai no poder da compreensão, de fato, com a necessidade do outro, né? A gente trabalhar de forma colaborativa, como eu já até falei dos dados de oportunidade, que clientes que de fato trabalham colaborativamente com parceria aumentaram mais de 40% de receita, né, de novos produtos, eu experimentar, eu de fato acreditar no que a gente está fazendo, então independente de se a gente está passando uma tempestade ou não, mas de fato a gente precisa ter uma característica de otimismo, como o próprio Peter Thiel falou, né, a gente olhar além do que todo mundo está olhando, né, de fato a gente fazer esse ciclo interativo incremental. E aí, quando a gente está olhando essa oportunidade de empresa em crescimento, eu até coloquei aqui para a gente lutar com as nossas próprias armas, né? Porque geralmente a gente consegue angariar times jovens, né? Mesmo com a escassez é uma baita oportunidade da gente inovar, né? No segundo pilar, assim, a gente tentar estabelecer essa gestão leve, né? Essa gestão leve, focada em resultados, focada nessa interação, né? Trabalhando nessa questão visual e não confundir isso com fazer bagunça, né? De fato, primordialmente é estar muito orientado às pessoas e aos resultados, né? E obviamente respeitar essas diferenças, né? Principalmente se a gente de fato sabe que a característica hoje desse movimento volátil, né? Desse mundo volátil, é que de fato a mudança é a única certeza que a gente tem, né? E aí uma dica simples para vocês fazerem inovação, né? Comecem de fato tendo novas ideias, e aí tem várias técnicas, brainstorming, Crazy Eight, etc., né? Para que vocês, de fato, ou de repente só escrevendo ideias e rabiscando aí nos nossos post-its virtuais ou não, né? E convide também pessoas e clientes para pensar com vocês, né? Não admita mais, de repente, que aquela tua grande ideia, né, outras pessoas podem ter aquela grande ideia. De repente, o teu cliente ou o teu time ele está com uma baita oportunidade de querer colaborar contigo, né? Depois compartilha isso tudo, de repente usando tecnologia, né? E para encurtar essas distâncias, etc. Implementa isso em pequenas mudanças, né? E colhe resultados e faz esse ciclo girar sempre, né? Faz esse ciclo girar sempre, que de fato é uma fórmula simples de entender que inovação ela só surge de ideias, pessoal, mas essas ideias elas têm que ser implementadas. Não tem que ter a ideia fantástica de fato a gente não consiga ter implementação, né?
E aí, dicas aqui de quem faz, né, do que a gente tem percebido, 3 questões pesquise se tem alguém fazendo, né, de repente teve um insight legal, de repente olhei uma nova oportunidade de negócio para o meu negócio, né, para o meu setor, às vezes, né, então tenta ter menos romantismo e achar que de repente você teve uma grande ideia, né, tenta pesquisar sobre isso. Depois, tenta entender de fato esse problema, tenta se colocar no lugar do outro. Cara, o que é que o cliente quer falar com isso? Chama o cliente escuta o cliente, né? Mostra e escuta o cliente e, obviamente, transformando isso em resultado, né? E depois aquela história. Vai lá e faz, né? O desce pro play e executa essas atividades, né? Esses resultados que, de fato, eles vão vir para você, certo? Para fechar, né? Um primeiro recado, depois vou dar outro, né? O que a gente tem que fazer é recompensar o sucesso e o fracasso, pessoal, de forma igual, né? Principalmente a gente quer fazer inovação. O que a gente pode punir, talvez, né, até se punir, é a inatividade, ou seja, a gente não pode ficar parado. A gente precisa acreditar que, de fato, e tem que fazer as coisas acontecerem, né? Eu sempre falo que o que mais me ajuda é ajudar as pessoas, né? E é inclusive isso que eu estou fazendo aqui, né, nesse nosso talk, que espero que tenha contribuído. E para fechar, né, vou deixar aqui meus contatos. Então, boa sorte e principalmente, pessoal, aproveitem a jornada, né? Porque por mais que a gente tenha um foco ali no resultado, a própria jornada para achar esse resultado, ela também traz seus benefícios. Beleza? Obrigado, SAP, obrigado a você por ficar aqui com a gente e até a próxima. Um abraço.